Sejam bem-vindos ao Pódium do Gregório Ventura, ao nosso podcast. Mais uma vez estamos aqui para trazer para você conhecimento, experiência, história de sucesso, porque aqui você sempre está no pódio. E hoje, pessoal, eu estou trazendo aqui uma empresa de 30 anos, uma empresa de valor, que agrega valor para os consumidores aqui no norte de Minas, aqui em Montes Claros. Nós estamos falando da Centerpão. Eu estou aqui do meu lado com o Ricardo, do meu lado aqui com o Gustavo, e a gente vai bater um papo bem legal e contar essa história de surgimento, de crescimento da Centerpão e como eles foram ao longo do tempo crescendo, e a gente vai entender mais dos pilares de sucesso dessa empresa que todo mundo admira aqui na nossa região, no norte de Minas. Então vamos bater um papo bem legal. É isso, Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado, Gregório. É um prazer estar aqui com você. A gente já se conhece há um bom tempo, né? Já fizemos, inclusive, um curso de coach, não sei se você já, Líder Coach. Você estava na primeira turma que a gente deu em Montes Claros em 2010, de Líder Coach. Legal. Isso. Então é muito bom estar aqui conversando, falar um pouco da história da Centerpão, né? Da empresa, de quando começou, de como foi esse processo, né, de tudo que nós buscamos para a gente chegar onde nós chegamos. Então, realmente tem uma história legal, de muita dedicação, muito trabalho, né, e estamos aí seguindo em frente com novos projetos, né, que a gente vai comentando aqui durante a nossa fala. Que legal, que bacana. E eu posso falar com propriedade porque, primeiro, né, como ele disse, ele fez esse curso de coach comigo, mas eu também sou cliente da Centerpão, né? Estou sempre lá, conheço há muitos anos a empresa, então a gente vai poder bater um papo bem legal sobre isso. E aqui, chegando aí a nova geração, né, Gustavo? Seja bem-vindo. Obrigado, Gregório. Queria até parabenizar pela iniciativa do Pódio aí. Eu acho que é interessante a gente escutar um pouquinho de quem está no dia a dia do empreendedorismo. E para a gente vai ser um prazer contar um pouquinho da história, trazer um pouquinho também das experiências, quem sabe o pessoal possa aproveitar aí. Bacana, eu tenho certeza que o Gustavo vai ter muita coisa boa para contar para a gente aí dos novos projetos, né? A geração nova que está chegando aí, né, nos negócios. Então vamos começar a falar um pouquinho, Ricardo, quando a gente fala, né, assim, padaria há muitos anos atrás, a gente pensava em padaria, vinha logo na cabeça pão, né? Então, várias padarias espalhadas, né? E ao longo do tempo as coisas foram mudando muito, né? Mas conta para nós, como é que foi isso? Que ideia foi essa de abrir esse negócio, né? Como é que ele nasceu? Quando que foi? E como é que foram os passos que vocês deram durante esses anos? Sim, Gregório, eu acho interessante falar um pouco das nossas origens, né? Primeiro, nós somos uma família de 12 filhos, né? Filho de pais que sempre moraram na fazenda, né? Eram os donos de fazenda mesmo, né? Desses 12, tem o Carlos Alberto, que foi para Belo Horizonte estudar, passou no vestibular e tem toda uma história também muito bonita, que ele começou, formou, foi estagiário na clínica, foi funcionário dessa clínica e se tornou dono dessa clínica. Que é a Clínica São Francisco, né? De Assis. São Francisco de Assis, lá em Belo Horizonte, que eu tive a oportunidade de ir, que era uma clínica, assim, maravilhosa, muito bem estruturada e muito conhecida em Belo Horizonte. Isso. E a ideia do Carlos Alberto era retornar a Montes Claros. Mas como se estabeleceu, né, hoje não teve mais essa possibilidade de retornar, né? E falando um pouco da minha história, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos de idade, e sempre trabalhando bastante também. Chegou num certo ponto, eu tive uma história de escola muito boa, né, que foi um período que eu trabalhei com Antônio Augusto Ataíde, né, trabalhei com ele durante 3 anos e meio, e realmente foi uma escola muito boa. Ele ainda brincava comigo, quando é que eu iria pagar para ele a escola que eu estava tendo lá. Né? É verdade. Então, realmente foi bem interessante. Na época, ele era dono do Frio a Norte, era Frio a Norte, Passo Norte, Coste Norte, mas eu trabalhava com ele no escritório particular dele. E era toda a parte de compras de fazenda, de negociar, compras de peças para máquinas. Eu acabei absorvendo isso muito novo. Né? Isso eu comecei aí com 16 anos, quando eu comecei a trabalhar com ele. Então eu já fazia isso, tinha muito espaço e assim,
para aprender e aproveitei muito isso aí. Que bacana, que bom. E nesse período chegou num ponto que eu acabei, uma época eu resolvi sair e virar empreender na fazenda junto com meus pais. Gostava muito de fazenda, resolvi sair. Ele não queria me deixar sair de jeito nenhum, queria me levar para as empresas, né, para o Frigonorte e tudo, mas eu já estava decidido mesmo. E aí realmente foi quando eu fui para a fazenda. Na época meu pai me emancipou para me conseguir tomar empréstimo no banco, né, para empreender em agricultura, lavouras. Foi quando eu trabalhei com isso, na fazenda, empreendendo. Tive alguns fracassos, teve alguns sucessos, né, na parte de lavoura. Cheguei a entrar para a política, fui vereador em Coração de Jesus. Esse detalhe eu não sabia, você foi vereador em Coração de Jesus. Fui vereador em Coração de Jesus, fui presidente da Câmara, fui relator da lei orgânica lá na época, quando foi feita a Constituição em 88, né? Depois teve as leis orgânicas do município. Legal, aposto que muita gente não sabia disso, Ricardo. Enfim, e aí chegou num ponto, após esse período todo, foi quando eu me casei, tive filhos, né? E fui candidato à reeleição, perdi a política, teve uma concorrência muito grande na região onde eu era votado e perdi a política. E aí eu já estava, nesse período da política, eu já pensava em empreender, né, em outros ramos, que não fosse o ramo de propriedade rural, até porque eu precisava ir para a zona urbana para levar os filhos para estudar, as filhas, né. Eu pensava em empreender em Coração de Jesus, cheguei a sondar algumas coisas, né. Enfim, acabou que não deu certo. E aí, em Coração de Jesus, e o caso em Belo Horizonte, além da clínica, também teve uma visão muito grande na parte de empreendedorismo. Foi quando ele tinha um cliente da clínica que tinha padaria lá em Belo Horizonte. E ele vendo aquela padaria lá em Belo Horizonte, que era um negócio diferente, que funcionava de domingo a domingo, de 6 às 22, o período integral. Veio também a questão do autosserviço, né? Onde o cliente ia lá, se servia, pegava o produto que ele queria, ele mesmo escolhia. Interessante você falar isso, só para o pessoal entender o cenário de Montes Claros, que na época Montes Claros não tinha ainda nenhuma padaria nesse estilo de autosserviço, não tinha nada, né? Não existia. Não existia. Eu até ouvi falar, isso aí você não me contou, a gente ouvia falar que o Carlos Alberto olhou ali o Verde Mar, gostou e falou, olha, não sei se foi o Verde Mar, mas falaram, queria levar algo parecido com aquilo, né? Não sei se foi isso, ou se teve algo a ver, ele juntou todo esse conhecimento que ele tinha lá e trouxe para cá. Na realidade, o que acontece? No início, veio-se a ideia da padaria. Né? Aqui em Montes Claros, as padarias daqui só funcionavam de segunda a sábado, né? Sábado, muitas vezes sábado só até meio-dia, não funcionava domingo, né? Era aquele sistema, né? A pessoa chegar, pedir, o atendente atender. Então veio essa história realmente de padaria a princípio, de uma coisa diferente, né? Antigamente, não sei se você lembra, se chegava na padaria, tinha lá escrito, pães quentes 3 vezes ao dia. Exatamente. Esse era o tentativa de ser o diferencial. Eu vou te contar uma coisa aqui, Ricardo. Nessa época eu trabalhava no Sebrae, Gustavo. E a gente mexia com projetos, né? E eu participava da empresa Júnior e a gente fazia projetos junto ali com o professor e para o Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste deu uma informação nessa época que ele dizia assim, nós não vamos financiar mais padaria em Montes Claros, primeiro porque a quantidade de padarias pela população a gente não financia mais. Por quê? Primeiro, na conta dele tinha uma quantidade muito grande e as padarias eram todas iguais, não tinha nada diferenciado, né? Então, eu me lembro que quando vocês surgiram e abriram, a gente usava isso até nas conversas ou em palestras, né? A gente dizia, tá vendo, gente? A gente fala, a padaria é tudo igual, mas olha para você ver, a Centerpão veio aqui e abriu algo diferente, abriu algo inovador. Então, você tem que sair daquilo que é comum e trazer inovação, né? Então, era uma fala muito recorrente na época, porque, de fato, o Banco do Nordeste, naquela época, tinha falado, olha, vamos dar um tempo para a padaria, porque a quantidade já é muito grande. É interessante isso. Isso aconteceu sim, a gente enxergava isso junto ao banco também, né? Porque foi um parceiro também desde o início. Sim. O Banco do Nordeste sempre foi parceiro. E, enfim, resolvemos que assim, seria uma coisa diferente. Vamos para Montes Claros com uma empresa diferente. Eu
Eu conhecia a padaria de quando eu morava na fazenda e que a gente vendia queijo para padaria. Aí a gente entrava dentro da indústria para entregar o queijo. Mas nunca tinha curiosidade de saber como é que era feito aquilo. Enfim, o Carlos arrumou com esse pessoal, esse amigo dele, lá em Belo Horizonte, mais um outro, que era perto da casa dele também, para eu fazer os estágios lá. Sim. E foi quando eu fui para lá, para Belo Horizonte, fiquei aprendendo, fazendo estágio de cima, entrava às 6 horas da manhã na padaria, saía de noite, né? Fizemos, na época, já tinha o Senai lá no Horto, lá em Belo Horizonte. Sim. Também fiz um curso lá no Senai. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer uma padaria de um parceiro nosso também, que é desde o início, né? E na época tinha um programa que chamava Qualidade Total na padaria, né? Aí tinha uma funcionária desse dono dessa padaria fazendo o curso, e ela acabou levando a gente para conhecer a padaria, e realmente era onde, né? E era inclusive do Sebrae também, né? Então aí foi um pouco da história do início, né? Viemos, fizemos, aprendemos, e das primeiras coisas que nós fizemos na época foi filiar o Sindicato de Panificação do Estado. O sindicato da cidade não funcionava bem, então a gente foi continuar informação aonde realmente tinha informação, né? O pessoal estava mais à frente, o sindicato bem desenvolvido, e fomos em frente. Então, logo que começamos também, partimos para a parte de consultoria, né? Tinha os programas do Sebrae, juntos, sempre o Sebrae foi parceiro também, o Sebrae, o Banco Nordeste, né? E isso foi em 94. 94. Tá, aí vocês já abriram nesse modelo de autosserviço? Já abrimos de autosserviço. Já foi um modelo de autosserviço, que não tinha em Montes Claros, não existia. Dizer, era algo diferenciado, diferente, né? Buscamos um profissional de fora, um cara muito bom na época de produção, de qualidade, né? Escolhemos o ponto, a intenção do ponto, nós atiramos numa coisa, acertamos em outra, né? Nós vamos para frente da escola normal, vamos pegar o público da escola normal, e realmente não foi o público da escola normal, foi o público do bairro São Luís, do Bituruna, e acabou sendo o público todo, né? Então começamos, realmente, né, muito trabalho, né? E foi um sucesso de imediato, porque a gente tinha pão quente o tempo todo. E não era só 3 vezes. Não. E a gente fala que muitas vezes, Casa comenta, que às vezes um pouco do sucesso da padaria era que a gente tinha um forno, então tinha que estar o tempo todo, era um forno só, e era aquela loucura, né? E dava filas e filas. As filas saíam por fora da padaria, parecendo... eu morava em Montes Claros. Então, graças a Deus, foi um sucesso, e a gente, mas muito trabalho mesmo, né? O que eu falo, né, Ricardo, assim, e Gustavo, é muita luta, né, em abrir um negócio. O pessoal, algumas vezes eu já conversei com você, com Rosa, né, também empreendedora, Carlos Alberto, a gente vê a luta com padaria, né, ou seja, você ali no início, como você falou, muito trabalho, tem que acordar cedo. Às vezes as pessoas veem o sucesso do empreendedor, mas não sabem o que por trás ali tem uma luta, né, gente, uma batalha para você montar um negócio, para você crescer, você tem que se esforçar muito, dedicar, e uma responsabilidade, porque o número de pessoas que vocês empregam, né? Então, assim, o empreendedor, ele precisa ser visto como, eu vou usar uma palavra aqui no Brasil, até como herói, né? Para pagar um tanto de imposto que paga, a responsabilidade de pagar em dias, né? Para montar um negócio. Então, assim, e muitas vezes, houve outras décadas, né? Eu acho que isso mudou, que o empreendedor é visto como vilão. Hoje a gente enxerga totalmente diferente, a geração de emprego, quanto que é importante para uma cidade a geração de emprego. E naturalmente, Gregório, assim, a gente fala sobre empreender no Brasil hoje, na nossa região, que é muito difícil. Quando você traz essa análise para o segmento de padaria, aí que a coisa fica um pouco mais complicada, como você falou. A proposta da Centerpoint de vir em 94 é de trabalhar de domingo a domingo, de 6 às 22. Então, se já é complicado você empreender no mercado, você imagina para você não ter nenhum dia de folga, trabalhar de domingo a domingo, iniciando às 6, fechando às 22 e ainda ter o turno da noite, né? Que a gente ainda precisa do pessoal para trabalhar durante a noite. Então, são componentes que vão ainda dificultando e, obviamente, deixando essa jornada mais desafiadora. É verdade, Gustavo. E me diga uma coisa, como é que vocês cresceram, né? Aí vai vindo os anos, né? O mercado vai mudando, né?
E como é que foi esse crescimento para a gente chegar até o momento atual? Como é que foi a ideia desse crescimento? Eu tenho uma história que eu gostaria de contar aqui. Às vezes eu falo isso nas minhas palestras, tá? Eu quero dizer aqui que Centerpão nunca me deu nada por isso não, tá, gente? Tá? Mas é natural. Eu tive uma história que eu conto e às vezes eu levo isso para minhas palestras, que eu acho muito interessante. Era uma tarde, né, e eu com fome, já era 6 horas, falei, vou lá na Centerpão, né, pegar ali o pão de queijo, o pastel novinho, vou lá para casa comer. Cheguei lá, peguei, coloquei, né, peguei lá, o pessoal pesou, paguei no caixa. Você sabe que o ser humano quando tá com fome, ele fica, né, e cheguei em casa, na hora que eu abro o pacote, gente, tinha balinha, tinha pirulito, o que menos tinha era nada daquilo, né, rapaz, sabe, sobe aquela raiva, eu falei, vou ligar lá e vou brigar, e vou xingar, né, com fome, o cara fica igual o leão. Peguei o telefone, liguei, e aí a pessoa que me atendeu falou assim, só um minutinho que eu vou chamar a Rose, a gerente. Aí chamou a Rose e falou, seu Gregório, senhor, desculpa, o que o senhor comprou? O que eu vou mandar ele levar agora pro senhor? Até achei estranho, né, porque não é comum. O que é comum? Uma pessoa fala, mas o senhor podia ter olhado, aqui tava cheio, só me desculpa, só vem aqui buscar. Ela falou, não, eu vou mandar levar agora. Aí, beleza, eu falei, eu comprei o pastel, eu comprei isso, menos de 5 minutos, estava lá em casa. Aí a hora que eu fui devolver as balinhas, não, as balinhas é brinde, viu, pro senhor. Então eu falo que é uma experiência, né, de quando a empresa erra, né, ou seja, ela reconhece aquilo e altamente ela atende com experiência, né, pro cliente. Então essa é uma experiência que, e eu fiquei com aquilo, eu gravei uma experiência positiva, que eu fiquei, falei, caramba, que atendimento, né, dessa gerente ou da empresa, e a forma como ela lidou com isso. Então, e eu me lembro que na época vocês estavam com esse programa de atendimento, de qualidade, o quanto que isso faz diferença, né, Ricardo? Preparar os funcionários, preparar as pessoas para trazer essa experiência, porque não adianta você só ter um bom produto se o seu serviço não é bom, tá certo? É isso sim. O que acontece, Gregório? Sempre a gente colheu muitos frutos, né, desde o início, graças a Deus, foi muito bom, e também teve as dificuldades. E o que acontece? Quando nós chegamos, abrir a padaria, causou-se um ciúme, né? O pessoal vê aquele ciúme, aquela preocupação, como é que vai ser, como é que não vai ser, veio a questão dos impostos. Você falou, nós já tivemos que abrir a informatizado na época, que era a caixa registradora, que era tudo aquilo feito ali. Então a gente pagava mais impostos que os outros que não tinham, já estava mais tempo no mercado, então não tinha implementado essa questão. E outra coisa que a gente tinha também, o fato de trabalhar de domingo a domingo, pagar hora extra, feriado, o custo nosso era mais alto. Então a gente tinha essa dificuldade. E mais uma dificuldade que a gente tinha, que o pessoal de Montes Claros muitas vezes não tinha conhecimento de como calcular o custo da mercadoria que eu estava vendendo. Aí a gente já começou aprendendo isso. No curso que eu fiz em Belo Horizonte, eu aprendi já a calcular o quanto que ficaria o custo de um pão de queijo, 1 quilo de pão de queijo. Ali não está só o pão de queijo, a matéria-prima em si. Ali tem todo o trabalho, a mão de obra, o trabalho, envolve tudo, né? O custo de energia para assar, o custo do maquinário para você manter, o próprio imposto. Então, realmente, você tinha que conhecer isso aí. O custo de funcionário que não é barato. Não é barato, né? Então, a gente calculava, e a hora que a gente colocava, o preço nosso ficava bem aquém do que existia no mercado, que esse pessoal não calculava. E aí foi quando a gente, dentro do trabalho, começamos a assumir o sindicato de Montes Claros na época, e começamos a fazer um projeto do Sebrae estadual, junto com a Sebrae, junto com a FIENG, né, que foi na época que surgiu esse projeto no estado todo. Foram, se não me engano, 10 núcleos, e aí chamava GO, Gestão Orientada de Resultados. Fizemos esse trabalho, na época começamos em Montes Claros, se não me engano, com 16 padarias. Dessas 16 ficaram 14, e foi quando o pessoal realmente enxergou a mudança nisso aí. Entendeu? Ele viu que a padaria dele tinha que fazer a coisa funcionar. E após isso aí, as padarias de Montes Claros mudaram completamente também, né? Então a gente viu, nós precisamos trazer essa pessoa para junto da gente. Precisamos quebrar esse paradigma de que dono de padeira é inimigo dono de padaria, é inimigo do dono de padaria, né? Você pode até concorrer, mas de uma forma tranquila, leal, justa, né? Né? Pra você ter ideia, teve uma questão na época. Tinha um fornecedor, nós chegamos a comprar, estava negociando um forno,
o fornecedor tinha vendido o forno para o dono de padaria, ele queria levar a gente para conhecer o forno, o dono da padaria não aceitou a hipótese alguma, né? Aí passado, compramos o forno na mão dele, e continuamos trabalhando. E com essa questão desse grupo que nós montamos, do GO, abriu-se as portas. Pra você ter ideia, logo após isso aí, o filho desse dono de padaria se tornou um grande amigo meu. Que entrava, tudo que eu precisava, me pedia opinião, entrava ali na minha padaria, na indústria, e sempre eu fazendo tudo com ele. Ele ainda brincava, me chamava de padrinho, mas era um menino fora de série, entendeu? E aí foi que realmente mudou. E hoje continua dessa forma, a gente é aberto, a gente busca hoje, né? Hoje a gente está sempre trazendo informação para a classe. Né? O associativismo sempre fez parte da nossa empresa. Então nós sempre participamos, né, de tudo isso aí. Aí em cima disso aí, aproveitando só para complementar a ideia que você falou lá atrás do Verde Mar. Abrimos várias lojas, né, no crescimento, veio a segunda, a terceira, até abrimos 5 lojas. E foi na época que nós resolvemos fazer uma loja maior, que era a primeira loja que nós abrimos na Messa Fininha. Compramos alguns terrenos lá próximo, né? E resolvemos fazer uma loja maior. Pensamos em fazer uma loja de 400 metros. Fomos procurar um arquiteto para fazer. E aí, uma história também que acontece, que é mais ou menos o mesmo tempo, citando o Verde Mar. O Alexandre, dono do Verde Mar, era cliente de Casalberto na clínica. E aí o Alexandre começou, né, a história dele, foi mais ou menos na época nossa também. E durante esse período se tornou amigo do Alexandre, o Alexandre era cliente dele, Alexandre virou parceiro, né, e indicou a arquiteta que fazia as lojas para ele. E nisso aí, vamos fazer uma loja de 400 metros. Fez um projeto de 400 metros, só que na história dele lá com a arquiteta, e Alexandre pediu para ver o projeto, acabou virando uma loja de 850. E aí, né, nós quase entramos em parafuso, né, porque foi muito dinheiro para construir. Né? Mais uma vez o Banco Nordeste parceiro, né, e realmente foi um investimento muito alto, que era uma loja realmente diferenciada, que abrange muitos serviços, né, como as pessoas conhecem, né, aí veio a parte de açougue, de hortifruti, de muitas coisas que aconteceram. Então realmente foi muito trabalho. A gente saltou a gente tinha na época, na loja menor, que nós quando começamos, eram 2 funcionários. Quando nós decidimos ampliar essa loja maior, a gente já estava com em torno de 80 funcionários. E com a loja nova, nós já tivemos que passamos para, parece que uns 160, mais ou menos. E essa loja hoje tem em torno de 220 funcionários. Então realmente foi muita coisa, foi um salto e faltou quase que a gente entra em parafuso, tanto eu como o Casalberto, né? Casalberto ficou imaginando, gente, que loucura que eu fiz, tomar um esmundo de dinheiro para fazer isso aí. Mas graças a Deus, né, com muita fé, muito trabalho, muita dedicação, conseguimos, né, vencer essa etapa dessa loja, conseguimos pagar o financiamento, né, e sempre dessa forma que a gente tem trabalhado, né, muito pé no chão, né? Nós, desde o início também, a gente tem uma filosofia de trabalho que todo investimento que a gente faz, a gente tem que ter pelo menos, no mínimo, 50% do que vai ser investido, né? Se eu vou investir 100, eu tenho que ter pelo menos 50. Para poder investir. E vou no mercado, no banco, buscar 50 para fazer isso aí, para não sacrificar o empreendimento, né? O caixa da empresa. O caixa da empresa, e você ter tranquilidade para trabalhar, né? Porque imagina você trabalhar com a corda no pescoço, né? Então hoje, graças a Deus, a gente sempre tem pé no chão, com isso aí nos investimentos nossos. Que bacana. E aí eu vou trazer o Gustavo para a conversa, né, Gustavo? Porque nessa época você ainda era pequenininho, né? Em 94, sim. E aí a empresa cresceu, a Centerpão se transformou no que está. Eu vou trazer algumas questões que estão na cabeça minha de muita gente, né? Imaginemos, eu fico pensando assim, a Centerpão, gente, é padaria, é supermercado? O que é a Centerpão, né? Se a gente fosse descrever a identidade da Centerpão, o que ele oferece de valor para o mercado, como é que você descreveria ela para a gente?
Acredito que a Centerpão, ela contempla todos os momentos de compra. E aí eu acho que esse acaba sendo o grande diferencial. Obviamente que a gente tem uma pegada forte na parte de padaria, e é engraçado porque a gente costuma dizer que esse cliente de padaria ele é um cliente mais fiel. Então é natural, né? A gente comenta que tem clientes que a gente encontra na padaria de manhã, depois do almoço e na parte da tarde. Esse cliente, naturalmente, ele tem outras necessidades. Então, ele precisa fazer a compra do mês, precisa comprar ali a carne, precisa tomar um café na parte da tarde, vai fazer uma reunião, tem a liberdade e assim, a relação de proximidade que nós temos com esses clientes é muito grande. Então, é natural você chegar na loja e você ter um cliente ali com uma amizade, com uma gerente, com um atendente. Por quê? Justamente em função da frequência. Então, se eu tenho um cliente que ele está o tempo todo no nosso negócio, por que não aproveitar os outros momentos de compra que ele poderia ter em outro local aqui com a gente? Eu acho que essa foi o grande diferencial, a grande ideia do pessoal de realmente contemplar todos os momentos de compra para que a gente consiga fidelizar mais ainda esse cliente que vem todos os dias na padaria. É interessante quando a gente entra lá, né? Hoje você encontra assim, você tem lá pizza, você tem comida japonesa, né? Você tem produtos diversos, né? Açougue, né? Tem as verduras e frutas sempre assim, né? Muito, eu digo, frescas, limpas, assim, bonitas. Então, assim, você percebe tudo. Tem o café, né? Hoje pela manhã, para vir gravar aqui mesmo, vim com a minha esposa, passamos lá, tomamos um café e eventualmente eu faço isso quando tem um compromisso, né, que não dá para tomar café em casa, eu corro lá, já tomo lá. Então, é o que você falou de momentos de compra. Então, hoje a gente fala muito da miscigenação de categorias, né? Antigamente, padaria era só padaria, açougue era só açougue, supermercado era só supermercado e por aí vai, né? Então, hoje virou essa miscigenação, né? Essa parte comercial. E o que para você são os pilares do sucesso da Centerpão hoje, né? Como é que você lida com essa parte comercial, com a parte de RH, com a parte de marketing suas, né? Como é que vocês desenvolvem, o que você enxerga que são pontos assim fortes que a Centerpão tem hoje, que tem feito dela uma empresa de sucesso que não para de crescer, né? Vocês crescem o espaço lá, daqui a pouco precisa mais espaço para estacionamento, você vai domingo lá, tá cheio. Como é que você fala um pouco desses fatores, né, que fazem esses pilares de sucesso? Eu acho que é importante ressaltar, Gregório, que assim, o Ricardo comentou, é uma família de 12 irmãos, né? Meu pai também era um dos sócios, mas eu acho que a essência da Centerpão tá em alguns valores que a gente não abre mão. Então, inicialmente, essa pegada realmente voltada para a família, eu acho que isso é importante a gente também transmitir para o nosso cliente. Então, sempre com muita transparência, sempre com muita lealdade, tanto para o cliente externo, né, que vem à loja, quanto para os parceiros, os fornecedores e também para o cliente interno. Então, esse valor, né, de honestidade que a gente traz, esse é um pilar muito importante. E a gente fala muito também sobre os pilares de pessoas e de qualidade. Então, eu comecei muito novo nas padarias e eu sempre escutei, sempre tive esse ensinamento de que você não poderia abrir mão de qualidade. Então o pessoal às vezes diz, nossa, mas eu compro na Centerpão um produto que é totalmente diferente das outras padarias, de outros locais. Não à toa, né? Hoje a gente pode dizer que realmente do ponto de vista da matéria-prima, nós utilizamos a matéria-prima melhor que existe, né? Então às vezes até um produto um pouco mais caro, mas que a gente sabe que a gente vai ter uma qualidade ali na frente. E nos momentos de hoje, né, no momento que a gente está vivendo, não tem como a gente não pensar em pessoas. Eu acho que tem sido um grande tema de grande esforço que nós temos investido. Então, o Ricardo comentou, só nessa loja principal, 220 pessoas. Se a gente for levar em consideração todas as lojas, são mais de 400 colaboradores. Mais de 400. Então, existe uma dependência muito grande do próprio negócio pelas pessoas. Então, fica inviável você conseguir entregar a qualidade de atendimento, você conseguir
conseguir entregar que a Rose te aborde quando aconteça alguma coisa e te ofereça um atendimento diferenciado sem você investir nessas pessoas. Então, traria, né, para esses pilares, primeiro, um valor familiar, que é o que vem da essência lá de trás, e o que os meus avós sempre pregaram, e assim, o Ricardo tá muito presente nisso, meu pai também sempre pregou muito. A gente tem essa pegada da qualidade, eu acho que também o investimento no colaborador, no funcionário, que hoje está no dia a dia junto conosco, atendendo o cliente da melhor forma. É interessante, né? Teve, Gregório, uma experiência que eu trouxe comigo da política, e foi onde eu enxerguei que realmente como é que tem que ser as coisas. Eu lembro que na política, por ser morar na fazenda, tinha um povoado lá, e na época, antigamente, acho que até hoje ainda existe hoje, o eleitor pede-se muito, né? Eu queria tudo. Então lá, assim, meu carro era a ambulância que levava a mulher para ter criança na cidade, se colocava o doente no hospital, tinha que esperar sair a receita para você comprar um remédio e dar, e isso todo feito como você recebia de vereador, né? E quando eu perdi a política, que eu vim para empreender, para o comércio, para a padaria, acontecia de chegar da correria, devido ao sucesso da padaria no início, chegar, às vezes falta algum produto, e o cliente brigar comigo, porque estava faltando um produto. Eu falei assim, gente, essa é a verdadeira política que eu tenho que exercer. É a política que o cara briga comigo porque eu não tenho para vender. Então eu tenho que ter esse compromisso, né, de produzir e atender ele a hora que ele quer. Né? Eu tenho que ser honesto, eu tenho que vender para o meu cliente o que ele quer comprar e entregar o que ele quer comprar. Então esse comprometimento veio dessa história. Eu falei assim, não, tem que ser diferente, né? Vamos fazer esse compromisso, vamos ser honestos com o cliente, vamos estar próximo do cliente. Tanto é que o cliente tem hoje, até hoje nós temos muitos clientes que falam, a minha padaria, eles consideram a padaria como se fosse deles, entendeu? Existia histórias, os clientes viajavam, chegava numa cidade, ia na padaria, encontrava um produto, ele comprava o produto e trazia. Falava, Ricardo, vê se você consegue, é uma delícia. Isso foi inúmeras vezes, né? O pessoal ia às vezes em Belo Horizonte, São Paulo, né? Que também é uma das coisas que nós sempre prezamos em buscar nos grandes centros as informações, buscar as novidades, né? Nas feiras, sempre está participando em Belo Horizonte, São Paulo. Tive algumas vezes, parece, se não me engano, umas 3 ou 4 vezes, a maior feira de panificação do mundo, que é na Alemanha, né? Que inclusive também faz parte de algumas, do programa de Sebrae também, né, da época. Então é justamente isso aí, essa questão que eu acho que a gente sempre está oferecendo o que realmente o cliente quer comprar, né? Colocando ali certinho dentro daquele, ele paga por aquilo, então ele paga. Então a gente quer realmente entregar o que atender a necessidade. Você falou uma coisa importante, gente, uma das coisas mais difíceis que tem é você ter clientes promotores. São aqueles que promovem o seu negócio, indicam, gostam do seu negócio e estão ali atentos, te dando feedback o tempo inteiro, né? Quer dizer, isso tem um valor muito grande, né? Eu sempre elogio o atendimento da Centerpão, mas Ricardo sabe, algumas vezes eu já cheguei para Ricardo, aquilo ali podia ser melhor, né? Dou um feedback, por quê? Porque a gente gosta do ambiente, do lugar, né? E a gente dá um feedback também justamente para cada vez mais estar atento, porque às vezes o dono está ali, pode ter uma ou outra coisinha, e tem uma coisa, a qualidade, né? Cada vez que você entrega mais, o seu cliente é mais exigente, porque ele não quer menos daquilo que você E a gente sempre fala, o bom cliente é o que chega lá e faz a crítica construtiva, né? A gente aceita de bom grado, sempre aceitou, e sempre a gente pede, não, se tiver qualquer coisa que não estiver te atendendo, pode trazer, né? Eu participei, se não me engano, não lembro, acho que na palestra, a pessoa foi reclamar sobre um serviço, a pessoa perguntou para ele, quem foi reclamar, qual é o seu problema? Eu falei assim, não, o problema não é meu, o problema é o seu que não está me atendendo bem. Então, se tem um problema a ser resolvido, quem tem que resolver é você. Porque a obrigação está aqui, eu estou te comprando, estou te pagando, e você tem que me entregar o que eu quero. Então é em cima disso que a gente preocupa, né? Traz o cliente, pode reclamar o tempo todo, né? É bem-vindo, a sugestão, tudo é bem-vindo, tá? A gente sempre dá esse ouvido ao cliente. Você deve
Eu costumo muito ficar na porta da padaria, eu não sou muito de ficar dentro de sala. Você sempre está lá na frente. Então eu gosto de estar próximo do cliente ali, eu acho que isso faz a diferença. E Gustavo, você está há quanto tempo no negócio? Eu vou para 17 anos na empresa. 17 anos, metade da vida, né? Pelo que você me falou aí. Sim. Então, vamos... você, com sua experiência de 17 anos, o que você acredita que faz esse cliente gostar, ser fiel, tá lá, tá sempre comprando lá, repetitivo? O que você acha que faz essa diferença aí, assim, para o cliente? Na cabeça dele... Ele sai para comprar na Centerpão e compra na Centerpão e repete, é recorrente. Como é que você vê isso? Como é que você enxerga desse ponto de vista? Eu acho que a gente tem uma característica muito, muito interessante, Gregório, que isso vem muito também da primeira geração, né? Por parte do próprio Ricardo, do Carlos, quando a gente aprende a trabalhar e a gente tem a oportunidade de ter essa escola dentro da empresa familiar, né? Nós, da segunda geração. A gente é bombardeado com a exigência de qualidade também. E eu acho que essa busca incessante, essa preocupação em sempre otimizar o que a gente oferece, seja através de serviços e através de produtos, isso é um diferencial muito grande. Mas eu acho que esse cliente, ele é fisgado, ele é atraído também por essa liberdade. Né? Então, eu estava até semana passada, recebi a ligação de uma senhora de 80 e poucos anos, falou assim, Gustavo, eu peguei o seu telefone com uma das atendentes, estou te ligando para te passar um feedback sobre a padaria. Então, eu acho que até em função da característica da nossa cidade, né, de você conhecer a maioria das pessoas, e você, na posição de dono, na posição de proprietário, ceder essa liberdade do cliente ir até você, eu acho que isso é muito interessante. Então, um pouco do que o Ricardo falou, o cliente ele acha que a padaria dele, realmente, isso para a gente é o maior prazer do mundo, porque se ele tem esse sentimento de dono, que é o que a gente tenta despertar todos os dias dos nossos colaboradores, você acaba também tendo uma resposta muito positiva. Claro que existem diversas situações que a gente tenta mitigar o tempo todo, mas se porventura, né, ele se sentir incomodado ou não tiver uma boa experiência, ele tem toda a liberdade de ou conversar com o Ricardo ou buscar um outro contato, seja comigo, com algum outro sócio, com algum outro tio. Eu acho que isso dá esse sentimento de proximidade e acaba fidelizando ainda mais. Você ter a liberdade de chegar até as pessoas que vão ali tomar a decisão final, eu acho que isso é muito importante e eu vejo como cliente também. Se eu tivesse em algum estabelecimento que eu tivesse essa proximidade, pudesse dar esse feedback, eu seria também muito mais fiel àquele local. Legal. Tem alguma estratégia que você pode contar para a gente, que uma estratégia seja de vendas, uma estratégia comercial, que vocês implantaram e deram muito certo nos últimos meses ou no último ano? Alguma coisa que você fez, ou um período sazonal específico que você trabalha com determinado produto? Como é que você trabalha essa parte comercial lá dentro, né? Porque eu vejo que não tem uma rotina. A rotina, assim, não é uma coisa parada, é muito dinâmico, né? O varejo e o que vocês mexem é muito dinâmico. O que vocês têm implantado que tem sido legal, que tem dado resultado, que o cliente gosta e que também tem dado um resultado bacana para vocês? Claro, é até interessante, a gente vem contextualizando com alguns exemplos, mas até o próprio Ricardo trouxe essa necessidade de atender a demanda do cliente, e a Centerpão ela tem esse diferencial de sempre buscar alguns produtos que estão assim, fora do padrão aqui na cidade. Então, como a gente atende muita gente que acaba viajando, né, que está em outros países, que está em outras cidades, a gente tenta, de certa forma, entender que o cliente teve uma boa experiência fora da nossa região para depois continuar comprando aqui. Então, a gente tem uma pegada muito interessante com alguns produtos importados, alguns produtos diferenciados, né? Então, volta e meia aparece no meu Instagram um cliente que faz alguma... vou ali em outro país, vou em outra cidade, quero encontrar esse produto aqui na Centerpão, e a gente acaba tendo que dar um jeito de se virar. Um caso interessante, a Larissa, né, e a Juliana, a Juliana filha do Ricardo, a Larissa filha do Carlos. São as duas meninas que estão com a gente na operação. A Larissa mora em Belo Horizonte. Ela vem pelo menos 2 vezes por mês a Montes Claros. E aí a gente chegou, época de Páscoa, a gente precisava trazer de qualquer forma um determinado produto. E eu encontrei esse produto em Belo Horizonte, achei uma loja lá específica, única, e falei assim, a gente não pode deixar de atender o cliente que está pedindo. O cliente entrou em contato, precisamos atender. Eu falei, Larissa, dá um jeito aí, vamos ver se a gente consegue organizar.
ela tinha um voo no dia seguinte, ela parou tudo que ela tinha para fazer, foi nessa loja, pegou um táxi, encheu 2 malas com um determinado produto, veio para Montes Claros, despachou e a gente conseguiu disponibilizar isso para o nosso cliente. Então, eu acho que reflete um pouco do trabalho que nós temos de cuidado, de aproveitar aquela oportunidade de compra e de alguma forma retribuir essa fidelidade que o cliente tem com a gente. Então, o nosso setor comercial, ele é sempre voltado para isso, tá? Buscando inovação, trazendo produtos novos e tentando garantir, né, que o cliente tenha tido uma determinada experiência fora da Centerpon, que ele possa encontrar também aqui essa experiência. Olha, gente, que legal, né? Então, atender, estar sempre atento à necessidade do cliente, escutá-lo. Então, se você, cliente da Centerpon, se você vê algum produto diferencial, pode falar que esses caras vão trazer. Com certeza. Ô, Ricardo, gerenciar esse tanto de gente não é fácil, né? A gente vive um momento no mercado com dificuldade de rotatividade, de achar gente. Como é que vocês fazem, como é que é o processo seu, né, de seleção, treinamento, desenvolvimento, para manter esse colaborador ali motivado? Porque, imagino, né, tem gente que tem que trabalhar sábado, domingo, à noite. Como é que vocês alimentam e mantêm isso, né? Que os pilares do recurso humano de vocês para conseguir, né, esse tanto de gente manter no negócio que está ali, não pode parar e o tempo inteiro precisa de gente boa e gente motivada para continuar tudo isso que vocês pensam. Gregório, eu acho que, voltando à questão do respeito, eu acho que envolve muito nisso aí. Então, o respeito à pessoa humana da nossa parte é muito grande. Desde o início, nós tivemos funcionários que aposentou na padaria. Inclusive, na época, colocamos um outdoor. Eu vi o funcionário. Até hoje tem funcionário de quando nós começamos. Né? Então, esse respeito de estar junto ali. Né? Além disso, é investimento nas pessoas. Né? Em treinamentos, e tudo oferecer as condições que a gente precisa para a pessoa estar junto com a gente. Tem aumentado muito, tem dificultado muito alguns setores devido à rotatividade e o fato da gente trabalhar sábado, domingo, feriado. O comércio hoje de Montes Claros cresceu muito, a cidade desenvolveu muito, né? Então aumentou muito o mercado de trabalho e as pessoas muitas vezes saem para trabalhar no outro emprego que não trabalha sábado, domingo, feriado. Né? E às vezes ganha a mesma coisa que a gente ganha. Então, em cima disso aí foram aumentando nossas dificuldades. Né? E aí nós começamos a preocupar mais com essas pessoas. Além do respeito, além de estar próximo da pessoa, a gente passou a oferecer mais treinamentos. Começamos a oferecer algumas vantagens, né? Alguns benefícios. Hoje os nossos funcionários já têm um plano odontológico, já tem um plano de saúde, tem o vale alimentação, tem desconto na compra dos produtos na loja, enfim, a gente tem sempre oferecido isso aí. E continuamos trabalhando e buscando melhorias em cima do nosso RH. Já tem uns 2 anos que a gente está com 2, se não me engano até mais. Nós contratamos uma consultoria de Belo Horizonte, que é do Instituto Áquila. Sim. E um dos pilares dessa consultoria é justamente o nosso RH. Trabalhar pessoas para que a gente consiga fazer isso aí. E em cima disso aí a gente quer trabalhar em cima, já tem feito algumas coisas na questão da meritocracia, né, que a gente vê como é que é, porque a gente sabe que hoje se você não produzir, você não tem retorno, né? Então a gente quer realmente oferecer para as pessoas o que o mercado oferece e oferecer algo mais a partir da hora que ela traz um pouco a mais também. Sim. Né? A gente fala que hoje não tem jeito você conseguir as coisas sem ser trabalhando. Sim. Né? O pessoal, eu costumo citar, o pessoal fala, tal profissão ganha muito dinheiro, mas vai olhar o tanto que aquela profissional está trabalhando. Né? Eu cito muito a profissão de médico, o pessoal fala, médico ganha dinheiro, mas vai olhar o tanto que aquele cara estudou e o tanto que ele continua estudando e o tanto que ele está trabalhando. Você vê médico trabalhando aí, né? Às vezes à noite, madrugada, os plantões. A gente enxerga, a gente tem a oportunidade de ver e conhecer, né? E na pandemia trabalharam demais, né? Demais, né? Então a gente tem essa
esse pensamento, que realmente a gente precisa produzir mais para ganhar mais. E outra coisa, os clientes, os nossos funcionários se sentem bem em trabalhar na padaria. A questão do cliente, igual foi falado, tem funcionário que é amigo do cliente, o cliente sabe a data do aniversário, leva presente, né? Isso tudo acontece. Eu citei o caso dos médicos, pra você ter ideia. Quando o funcionário nosso chega no hospital para ser atendido com o uniforme da Centerpão, os médicos chamam e conhecem, e a pessoa às vezes abre a porta na hora para facilitar isso aí. Então a gente quer transformar cada vez mais a Centerpão numa empresa boa para trabalhar. E com isso a gente manter atrair mais pessoas para trabalhar e manter os que a gente já tem, que a gente treina, né? Porque treinar não é barato, né? Então a gente quer treinar, quer remunerar bem para manter essas pessoas lá. Então todo esse trabalho, todo dia, né? Eu acho que deve ser um dos mais árduos da empresa, né? Atualmente, igual a cidade tem crescido muito, e a gente vê que o mercado de trabalho está absorvendo muito, né? E hoje você não falar ele todo o segmento, não é o segmento de padaria. Todos os segmentos. Todos os segmentos hoje estão tendo dificuldade. Eu faço parte, como eu falei, eu sou presidente do sindicato, faço parte da diretoria da FIEM. Esses dias mesmo eu estive participando da formatura do pessoal que abriu um curso para fazer na área farmacêutica, né? Porque realmente não tem pessoas qualificadas para trabalhar. E as empresas hoje estão fazendo isso, né? Pagando para qualificar as pessoas, para terem essas pessoas no mercado de trabalho. Fantástico, fantástico. E é importante, é um pilar, né? Ainda mais a quantidade de pessoas que vocês têm. Eu sempre digo, né? Pessoas têm que ser uma prioridade. Você precisa treinar bem, precisa remunerar bem, precisa estar atento, né? Ali, né? O emocional dessas pessoas. E, de fato, tem que construir isso para que realmente você consiga fazer a excelência, seja no atendimento, né? Seja na experiência que o cliente possa ter. Gustavo, me fala um pouquinho da gestão, né? É muito importante o pessoal entender o quão importante, eu acredito, né? E sei que vocês se reúnem sempre, né? O Carlos Alberto vem lá de Belo Horizonte, imagino que a Larissa vem, e vocês têm as suas reuniões de gestão, né? O quão importante essas reuniões, o que vocês fazem? Vocês analisam o mercado, tomam decisão, o quão importante tem sido as reuniões de gestão que vocês têm, imagino que devem ser mensais, né? Isso faz parte da gestão da empresa. Fala um pouquinho dessa gestão para a gente. Sim, acho que o Carlos Alberto, né, junto com o Ricardo na fundação do negócio, eles trouxeram sempre desde muito tempo a importância, né, dessa gestão do negócio. Então o Carlos, assim, apesar de veterinário, apesar de mexer com padaria também, ele é um aficionado por números, né? Então, assim, ele está presente com a gente uma vez por mês e nessas reuniões a gente tem uma apresentação de resultados, e isso vem se tornando cada vez mais evidente, porque antigamente você ainda tinha uma margem para trabalhar sem tanta eficiência no processo de gestão. Mas hoje em dia a gente sabe que isso fica praticamente inviável. O mercado é cada vez mais competitivo, a dificuldade de encontrar pessoas também é cada vez maior, e a gente sabe que hoje quem não mede não gerencia. Então, óbvio que a gente está um pouco a cada dia buscando evoluir, buscando transformar, mas é um investimento constante na informação, com foco na gestão por resultado, né? Então eu entendo que a empresa, né, apesar da gente sempre buscar, né, um excelente lugar para trabalhar, para a gente oferecer produtos diferenciados, da gente ter uma construção voltada para isso, mas a empresa não sobrevive se ela não tiver resultado, se ela não for eficiente. E através dos indicadores, isso é bacana, porque a gente, inclusive em função dos parceiros, né, seja o Sebrae, seja a FIENG, né, as consultorias que a gente contrata, acaba disponibilizando, a gente precisa tomar esses dados em relação ao nosso negócio. Poxa, qual que é o parâmetro que a gente usa do ponto de vista da região, do ponto de vista do estado, do ponto de vista do país, e qual que é a nossa relação com esse benchmarking que a gente faz. E eu acho que é um ponto muito importante, Gregório, assim, que a gente, apesar de 30 anos, né, completados no ano passado,
uma característica muito evidente da Centerpon é que a gente nunca parou de investir em consultoria. Então, se você pegar a história ali, é difícil a gente ter ficado 1 ano, 6 meses, sem ter alguém ali nos auxiliando. Eu acho que isso demonstra muita humildade para a gente entender que há muito trabalho a ser feito, há muito caminho a se percorrer, e são nessas consultorias, nessas referências que nós temos, que você acaba trazendo esses números para você buscar. Mas do ponto de vista dos indicadores, do resultado, graças a Deus a gente já tem uma cultura muito forte, né? Do ponto de vista dos dados, dos números, e isso é enraizado desde o início. Bacana, né? Eu falo sempre que gestão é o que você falou, né? Aquilo que você não mede, como é que você vai gerenciar? Então, sempre digo para as empresas, é importante, né, você ter indicadores, medir esses indicadores. É o que você falou, né? Eu tenho que comparar como é que está o Brasil, como é que está Minas, como é que está a minha região, como é que eu me coloco nessa situação. Então é fundamental, né? E fica uma pergunta aí para você. Você tem tido os indicadores da sua empresa na mão? Você tem feito uma análise desses indicadores? Seja comerciais, seja financeiro, né? Seja indicadores de produção, qualquer que seja, mas é importante você ter isso, estar avaliando isso tem que ser mensal, tem que ser constante, né? Para quê? Para que você possa ir melhorando, planejar, igual você falou, a eficiência do negócio, né? Não é só ter faturamento não é o único critério que mede o sucesso de uma empresa, é importante, claro, mas não é o único, né? E você tem diversos indicadores, né? Por exemplo, um empresário hoje não saber a sua margem de lucro, não dá para lidar com isso mais, né? Não dá para lidar se ele não sabe como é que está o seu resultado financeiro. Então, realmente, ele precisa ter isso na mão, porque senão ele vai indo, quando ele percebe a coisa não está eficiente e ele pode ter problemas, né? E isso sempre acompanhou vocês, né? Então, acho que isso é um ponto importante da gestão. Gregório, e assim, naturalmente, o que a gente percebe é que o próprio setor de padaria, por se tratar de um segmento familiar, né? Por às vezes, até ali com um pezinho na informalidade, é natural que as pessoas não tenham tanto acesso, principalmente, aos números. E aí isso é um trabalho, inclusive, que o Ricardo citou, da importância do sindicato, de fomentar um pouco mais isso, porque no final das contas, quem vai ganhar vai ser o nosso setor. Então, se eu tiver parceiros, né, que têm acesso a números, que consigam identificar o processo de gestão, consigam medir a eficiência do seu negócio, às vezes a pessoa está ali colocando dinheiro, não sabe quanto que está tirando e realmente aquilo prejudica o setor, né? Mais empresas que vão sair do mercado, é o mercado de trabalho que também vai ser penalizado. Então, acho que assim, ter esse acesso a essa informação, isso é muito importante. Maravilha. Gente, nós estamos em 2025, né? Qual que é a leitura da Centerpon? Que tendências que vocês veem para o futuro aí, para esse ano, para os anos seguintes? Como é que vocês estão fazendo essa leitura de cenário e o que vocês estão projetando aí? Imagino que já está com seus projetos novos aí e suas tendências de mercado. O que vocês estão pensando aí para 2025 e para os próximos anos? Bom, Gregório, comentando sobre a questão da gestão do negócio, a gente tem essas reuniões, igual o Gustavo falou, onde a gente faz as análises dos números, né? E também as reuniões de planejamento. Né? A gente sempre, como eu falei, a gente sempre trabalha procura trabalhar com a empresa com o pé no chão, sempre tem uma reserva para que a gente consiga administrar bem, né? Você ter tranquilidade para ter poder de negociação e também para investimentos, né? A gente, conforme eu falei, a gente procura ter essa reserva para entrar pelo menos 50% disso aí. E em cima disso aí, há um tempo atrás, nós chegamos a começar uma indústria, né? Construímos um galpão de 2.700 metros para fazer a indústria, mas aí chegou num ponto, apareceram outras prioridades, então parou esse projeto, né? E já tinha um bom tempo que a gente estava, nós temos que realmente voltar a crescer, abrir novas lojas, né? Veio em cima da dor, às vezes aparece alguma solução, né? O Gustavo estava com atendimento de algumas lojas com a dor lá de espaço para atender a demanda, né, de alguns clientes, né, que é na parte de
de poder de escolas públicas, né? Sim, sim. E foi aonde a gente também, sentindo alguma dor de ter que realmente abrir novas lojas, e essa dor de falta de funcionários também, como foi citado aqui antes, né? Então a gente voltou com o projeto da indústria desse galpão. A intenção é atender as lojas que existem, né? Abrir novas lojas, e também a gente está pensando, enxergando o futuro para a gente atender novos mercados também com os produtos da Centerpão. Hoje, graças a Deus, a gente tem alguns produtos diferenciados que às vezes tem algumas dificuldades, as pessoas, o mercado tem alguma dificuldade de produzir esse tipo de produto, e a gente está enxergando que a gente pode atender esse mercado. Então a gente está pensando nisso aí. Então a gente acredita que para esse ano de 2025 a gente finaliza já esse projeto da indústria, né? A gente nós já compramos um terreno para abrir uma nova loja, já estamos contratando arquiteta para fazer o projeto. Bacana, não sei se você pode falar, né, onde que vai ser essa nova loja, você pode falar, se não puder, não tem problema não. Não, vamos deixar. Deixar para todo mundo aí, né? Então, gente, nova loja da Centerpão, eu quis, né? Mas é surpresa para ficar todo mundo curioso. Existe, nós fizemos aí, contratamos uma empresa, fizemos um estudo de mercado onde cabe novas lojas da Centerpão. Então tem alguns bairros, algumas regiões já no radar para a gente fazer. Todo dia aparece gente de uma região cobrando. Esses dias mesmo o pessoal fala, vai ser no São José, tem tal lugar, tem... Então a gente, em cima dessa análise de mercado, desse estudo que a gente fez, a gente já adquiriu um terreno, né, que vai ser essa loja que vai ser construída agora. Já estamos procurando terreno nessas outras regiões que esse mercado... Ó, Leandro, Luciano, Lito, segura aí que a Centerpão está chegando aí no número de lojas seus logo. Então a gente está com esse trabalho, né, esse projeto. Junto com a consultoria, fizemos um planejamento né, vamos correr atrás para que até a gente consiga abrir no mínimo mais uma ou duas lojas até 2027, né, que é esses terrenos que a gente está procurando fazer. Né, vamos ver se damos conta, né? A gente vai trabalhar para isso, né? Porque a gente precisa realmente suprir a demanda que vai ter da indústria para a gente com essas novas lojas. Perfeito. Muito legal você ter falado desse novo projeto, né? Dessa visão, dessa tendência. Quer completar alguma coisa em relação à tendência de mercado? O que você tem percebido aí nesse mercado aí da Centerpão? Acho que é um pouquinho disso, né, que o Ricardo falou. Agora, engraçado que a gente discute assim de uma forma bem bacana internamente, que a gente tem que, né, ir contemplando as expectativas também. De um lado, você tem uma segunda geração que é um pouco mais agitada, que quer, né, que é um pouco mais imprudente, né, e quer assim abrir 2, 3, 4, 5 lojas, mas a gente sabe também que é mais ou menos assim, né? Vocês abriram 4, 5, nós não abrimos nenhuma ainda. Eu quero abrir também 5, exatamente. Né? É mais ou menos isso. É a vontade de mostrar serviço. Mas a gente chegou num ponto que de fato ficou um pouco inviável, né? A gente já sofre com alguns problemas hoje, do ponto de vista da mão de obra. Então, é natural que hoje você não tenha mais formação de padeiros, de confeiteiros, né? Uma profissão muito artesanal. E hoje você crescer com 10, por exemplo, vamos colocar num cenário positivo, 10 lojas da Centerpão. Você imagina você ter que montar 10 novas indústrias, considerando que cada indústria dessa vai ter 12, 13 pessoas dentro da produção. Você não tem essa mão de obra disponível hoje. Então, você tem outra dificuldade, que é a padronização de produtos, né? Então, mesmo que você tenha um receituário padrão, que você tenha a mesma matéria-prima, você ainda, por ser um produto transformado, você ainda enxerga a diferença de lojas, né? Um pão de queijo de uma forma, outro pão de queijo de outra. Então, além do atendimento, né, ao varejo, a Centerpão também, acho que nem todo mundo conhece, mas a Centerpão também atua nessa parte de atendimento ao serviço público. Então a gente está muito engajado com licitações, que geralmente são volumes maiores. Foi o que o Ricardo falou. Há 10 anos atrás a gente iniciou esse projeto de uma central de produção, de uma fábrica, e chegou num ponto que a gente entendeu que, poxa, se eu quiser aumentar, se eu quiser crescer, se eu quiser padronizar, eu tenho que profissionalizar isso também. Então a gente está fazendo um investimento substancial, né, num terreno que é grande também. A gente deve liberar essa primeira fase da indústria agora, ainda no primeiro semestre.
e no segundo semestre a gente deve liberar a segunda fase, justamente para viabilizar esse projeto de crescimento e, obviamente, conseguir atender com mais qualidade, sofrer um pouquinho menos com a falta de mão de obra e poder também continuar atendendo a expectativa do cliente. Por que não atender outros nichos de mercado? Né? A gente já atende o varejo, por que não começar a pensar um pouquinho no atacado? A gente vê que a força da marca é muito grande e eu acredito que com a finalização desse projeto, que assim, o Ricardo tá lá todo dia comigo, a gente tá pensando, eu falei, se eu chegar ao ano de 2025 aí, com cabelo ainda e com saúde, eu acho que já é uma vitória. Ah, mas você é novo, chega assim. Mas são os desafios que a gente quer entregar de uma forma bacana para atender a expectativa do cliente. Que bacana. Então a gente fala, né, o empresariado, apesar do cenário do país, né, juros altos e tudo, quem empreende, né, gente, está acostumado a trabalhar no cenário desse, mas isso só é feito, eu acho que o Ricardo, você tocou num ponto aí, né, é feito com as coisas com muito pé no chão, né, planejamento, análise, né, não meter os pés pelas mãos, e isso é que faz o sucesso de um negócio, como tem feito a Centerpal. Bom, já estamos chegando ao final desse bate-papo muito agradável, coisa muito boa aqui, desde a história da Centerpal até aquilo que a gente tem de tendência, né, dos novos projetos pela frente, então muito bacana. Eu quero muito agradecer a vocês, dizer que para mim, né, é uma alegria muito grande estar falando, né, de empresas como a Centerpal, que a gente admira, e a empresa sólida, pilares sólidos aí de 30 anos, e que é uma empresa, né, que tem um conceito altíssimo, né, aqui em Montes Claros, na região. E obrigado por vocês terem vindo, falar da história, falar dos negócios, falar daquilo que puderam falar de estratégia para a gente. Eu tenho certeza que está enriquecendo muito, né, aqueles empreendedores que estão nos ouvindo, né, e são diversos, né? Hoje a gente tem vários empreendedores assistindo, falando que tem ouvido, que tem ajudado muito ele, que todo mundo que passa aqui aprende, assim como eu aprendo, você também aprende com todos que passam por aqui. Quero agradecer a todos aqueles que têm, né, elogiado o nosso pódio, o nosso podcast, né, em todos os lugares, até pessoas de fora, de outros lugares, né, de outros estados, né, que conhecem o meu trabalho, têm assistido, né, então a gente teve gente de Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, então quero muito agradecer a você e lembre-se de se inscrever no nosso canal, Gregório Ventura Palestrante, né, porque toda segunda-feira, né, a gente vai ter um podcast especial. Então, Ricardo, né, e Gustavo, deixar a palavra final para vocês, né, o meu agradecimento, a minha gratidão. Ok, Gregório, a gente quer agradecer essa oportunidade de, né, mais uma vez, estar aqui colocando um pouco da história da Centerpal. Né, a gente sabe que vai chegar essa história para muita gente, né, e deixar o canal aberto para, sempre que necessário, alguém quiser trazer alguma sugestão, alguma opinião, alguma crítica construtiva, a Centerpal está aqui para isso, tá? É para atender bem e satisfazer o momento de compra do cliente, né? Ser próximo do cliente, né? A gente está lá para atender, para conversar, para bater papo, e além de cliente amigo, tá? É o que a Centerpal faz isso aí, tá dentro da casa do cliente todo dia, né? Muitas vezes mais de uma vez ao dia, né? Às vezes na parte da manhã, na hora do almoço, no jantar, e o cliente muitas vezes está na Centerpal também, né? Não só na casa dele, hoje muita gente corrido, vai na padaria tomar o café, vai na hora do almoço almoçar, vai no final do dia fazer o lanche. Então nós temos clientes hoje que vai na padaria 3 vezes ao dia, né? Então é isso que a gente sente o prazer e reconhece e nos traz tanta vontade de trabalhar e continuar trabalhando para oferecer o melhor para os nossos clientes. Bacana. Muito obrigado. Que isso. Não, queria agradecer o Gregório aí pelo convite. Acho que tem que parabenizar também, porque uma iniciativa como essa, né, eu acredito muito na transformação do nosso meio através do conhecimento. Então, acho que é louvável, né, trazer essa iniciativa. E do ponto de vista aqui do programa, agradecer por, né, ter a oportunidade de contar um pouquinho da história, falar um pouquinho da nossa experiência, trazer um pouquinho de contribuição e realmente se colocar à disposição. A Centerpal está aí, aberta a sugestões, enfim, a críticas, e contem com a gente, estamos à disposição. Bacana, e eu falo, né, a gente vamos ter ao longo do ano
pelo menos 40 podcasts, passando empresários, né, aqui contando suas histórias, seu modelo de negócios e os pilares de sucesso. Eu falo que é um MBA. Se você assistir todos, né, é um MBA prático, né? É muito legal. Não, e é só complementando, às vezes a gente quer buscar uma consultoria fora, uma palestra fora, alguém que está, né, acima, a nível nacional, e eu acho que a gente esquece um pouquinho das grandes histórias, né, que a gente tem aqui na cidade. Eu tenho o privilégio, né, de poder aprender a cada dia com o Ricardo, com o Carlos, com os demais tios que a gente tem aí, a Rosa, o Renato, né, o Hélio. Então, assim, e essa sua iniciativa promove isso também, que a gente conheça um pouco do pessoal que está aqui, e é tão bom quanto. Eu já assisti vários, né, já tive amigos, tenho amigos pessoais que participaram, então acho que é uma iniciativa louvável, sim. Que bacana. Bom, eu queria entregar para vocês o nosso troféu, que é o troféu do pódio, né? O seu, Ricardo, o seu, Gustavo, é uma lembrança aqui do nosso pódio, um reconhecimento de que a Centerpão, que vocês estão no pódio do sucesso, né? Então a gente quer entregar esse pequeno troféu. E essa caneca, que é a caneca aí do nosso Greg, né? Greg, o mentor, então é a caneca do pódio, que vocês estão bebendo água, ela é de vocês, né? Para vocês lembrarem desse momento aí e lembrar do nosso trabalho, do Greg, o mentor, que é o nosso mascote, que quer trazer aí de uma forma lúdica, né, toda a importância, né, da gente trabalhar os pilares do sucesso. E o Greg tá, inclusive estou na revista da CI, tá? Você lá vai ver a história do Greg, né, o mentor e o monstro do Procrastinator, que é uma forma da gente criar uma história interessante de quanto muitas vezes a gente precisa vencer a procrastinação. Então é bem legal, leia a revista da CI, a gente está com essa história em quadrinhos muito legal lá e que conta de uma maneira lúdica, né, como a gente pode vencer, né, a procrastinação. Pessoal, muito obrigado, né? Lembre-se, aqui você está sempre no pódio com Gregório Ventura.